Graça e paz, amados irmãos. Amém. Acho que vocês estão conseguindo escutar bem. Pronto. Vamos orar antes de a gente começar essa leitura. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, te rendemos graças, Senhor, por estarmos aqui neste culto dedicado a Ti, ó Deus. Que o Senhor possa utilizar-me como teu instrumento, Senhor, para poder repassar para cada um de Teus servos a palavra, conforme está escrito e conforme seja o Teu entendimento através do Espírito Santo, ó Deus. Que possamos sair nesse culto ainda mais edificados de quando entramos para Te louvar, ó Deus. Que a Tua palavra entre em nossas mentes, em nossos corações, para que possamos estar fortalecendo e praticando ela cada dia da semana, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem em Colossenses. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, lerei os irmãos os versículos do 5 até o 11, até o 17 no caso, 5 ao 17. Colossenses capítulo 3, versículo do 5 ao 17. Assim diz a palavra do Senhor: sendo assim, fazei morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. É por causa dessas práticas malignas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Nelas também andastes no passado, quando ainda viveis com esses hábitos. Mas agora, livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem, com suas atitudes, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nessa nova ordem de vida, não há mais diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo ou pessoa livre, mas sim, Cristo é tudo e habita em todos vós. Assim, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revesti-vos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Caso alguém tenha algum protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, assim também procedei. Acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Seja a paz de Cristo o juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Ensinai e aconselhai uns aos outros com toda a sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele graças a Deus Pai. Que o Senhor possa tocar com essa palavra cada um de vocês. Vamos tentar ver um pouco aqui aquilo que deixamos para trás quando reconhecemos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Aquilo que devemos nos afastar. Como o pastor até fez na leitura de Hebreus 13, do 5 ao 6,
falando de algumas coisas que devemos deixar, abandonar, deixando de lado, nós também temos aqui coisas terrenas e as ações que o Espírito provoca em cada um de nós. E é nisso que nós temos que focar. Saber o que é do mundo e o que Deus espera de nós é o primordial para a gente poder realmente se transformar e fazer agradar a Deus conforme a sua palavra. Em primeiro momento, vamos lembrar de quando sei quantos irmãos aqui já vieram em lares evangélicos, tiveram realmente já as instruções vindas de berço, outros que aceitaram durante o transcorrer da sua jornada. Não sei quantos irmãos realmente fizeram isso aí. Mas sempre, em todos os momentos da vida, seja de um lado como em outro, a gente tem um momento em que fica meio abalado. Porque nós não estamos no mundo glorificado ainda. Nós estamos no mundo que é dominado pelo pecado. E aí vem acredito que várias mensagens, era também as leituras e os estudos que já teve sobre Gênesis, sobre o pecado original. Então esse mundo que a gente vê aqui, que nós estamos vivendo, para nós é transitório. É um mundo passageiro e que onde devemos nos focar é na glória eterna, no louvor a Deus. Só que nesse mundo nós temos algumas obrigações, além de ir de pregar o Evangelho. E uma das primeiras obrigações que temos é abandonar aquilo que seja terreno. Como aqui o texto já começa com imoralidades sexuais, que é a prostituição, impureza, paixão, vontades mais, ganância, que também é idolatria. Idolatria, meus irmãos, não é apenas você estar vendo aquelas imagens, gente, e adorar uma imagem morta. Uma imagem que realmente não tem, não pode lhe fazer nada, foram feitas por mãos humanas. Mas qualquer coisa, a gente pode acabar caindo nesse escorrego do pecado, nisso que temos nesse mundo. Porque idolatria, nós também podemos ter idolatria ao dinheiro, que é, como aqui diz, a própria ganância. Você sendo muito apegado. Quando Cristo aparece para dizer como sereis salvos, doe tudo aos pobres, não quer dizer que temos que dar tudo completamente, mas aquilo foi um teste que Cristo fez. E que nós temos também esse teste dia após dia, de ajudar ao próximo, de ajudar aqueles que têm fome, aqueles necessitados. Isso também é um teste que Ele dá a nós a todos os dias. Quantas vezes a gente fica, como dizem, com a mão fechada, ao invés de ajudar ao próximo e abrir. Idolatria também pode vir de pessoas na TV, atores, você tem idolatria por atores, idolatria por até jogadores de algum esporte, também por cantores. Não quer dizer que não se deve gostar, mas não se deve adorar. O único que merece a nossa adoração é o nosso Senhor Jesus Cristo. É Ele que realmente que merece a nossa verdadeira adoração, o nosso ídolo maior é Ele, nosso grande super-herói, aquele que realmente está todas as horas conosco, o nosso melhor amigo. E aí, para juntar com esse texto de Colossenses, gostaria que os irmãos vissem Provérbios, capítulo 6, os versículos de 16 a 19. Em Provérbios 6, aqui diz o seguinte: há 6 atitudes que o Senhor odeia,
7 atitudes que ele detesta: os olhos arrogantes, a língua mentirosa, as mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, a testemunha falsa que espalha difamações e aquele que provoca contendas entre irmãos. Em vários pontos da Bíblia nós temos isso de ver, nós somos advertidos por coisas que o Senhor nos repreende, diz que nós devemos nos afastar. Como aqui em Colossenses nós vemos alguns deles, que eu disse, também no 6 fala sobre a ira, a malignidade, a desobediência. No 7, coisas que a gente vive no passado. O 8 diz raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. A mesma coisa a gente já ouviu isso em Provérbios. Por isso que é importante, meus irmãos, todos os dias não ficar retido apenas algumas passagens da Bíblia, mas tentar fazer durante um ano uma leitura, realmente pedir a orientação do Espírito Santo. Porque Deus não diz apenas em um momento sobre aquilo que é maldade e aquilo que Ele espera de nós. Aqui em Provérbios ele fala da língua mentirosa, dos olhos arrogantes. Fala também de testemunhar falsamente, espalhando difamações e provocando contendas entre irmãos. Eu já vi, meus irmãos, em outros lugares, tudinho, por besteiras, ao invés de irmão ir falar com outro irmão, para poder realmente, como a palavra de Deus diz, vai a teu irmão, se você tiver alguma coisa contra ele, ficarem brigados com isso, e fazendo como se diz, a bola de neve, e acumulando, e acaba que afeta a igreja também de um modo geral. Porque quando a gente tem contendas, picuinhas entre os irmãos na própria igreja, Deus não vai se agradar. Deus não vai se agradar aquelas orações, aquilo que está sendo pedido a Ele, aquilo que está agradecendo a Ele. Ele não terá realmente a felicidade daquilo que está sendo orado. Nossa oração tem que ser com o coração. Por isso até na nossa liturgia, meus irmãos, a gente tem que ficar sempre atento. Que parte nós temos? Nós oramos para adorar a Deus, mas nós temos também a oração de contrição. Devemos confessar nossos pecados. Deus sabe o coração de cada um de nós, mas Ele quer ouvir de nós aquilo que erramos e que iremos nos corrigir. A gratidão, quantas vezes oramos, tirando a parte do Senhor, dai-me isso, eu peço aquilo, quantas vezes orando, Deus, quão grandioso, quão maravilhoso és, quão abençoado é o teu sol, quão abençoado é as tuas nuvens, quão abençoado é o dia que o Senhor me deu, até as dificuldades, o Senhor me orientou para poder vencê-las e eu aprendi com elas. Foram realmente necessárias. Quantas vezes pensamos assim? Realmente, agradecer a Deus por cada coisa que Ele deu na nossa vida, cada coisa que Ele deu durante o nosso dia. Isso é difícil, bastante difícil a gente lembrar disso naquela hora. Geralmente a oração, quando a gente faz um pedido, a gente lembra de várias outras coisas, mas aquelas coisas pormenores, aquelas coisas pequenininhas que passaram no nosso dia, a gente tende a esquecer. Mas isso, meus irmãos, tem também a sua causa. Esse próprio mundo de pecado que eu falei já lá no começo, quer exatamente isso de nós. Que esqueçamos as maravilhas e as grandiosidades que Deus tem para cada um de nós. E voltando em Colossenses, depois da gente ver
essas coisas que Deus não quer que façamos, difamação, contenda, raiva, ódio, aquela história, conte até 10, que eu sempre diz. Pense na palavra de Deus, pense em quantas vezes Cristo perdoou e quanto Ele disse para perdoarmos. Aquela analogia dos 70 vezes 7, devemos perdoar os irmãos. Não, o perdão dos irmãos não é necessariamente nem a gente perdoa aquele irmão, mas aquele irmão tem ainda mágoa da gente. Mas se a gente perdoou de todo o coração, aquilo não vai estar nos afetando realmente. Porque quando a gente ainda tem aquela mágoa, guarda aquilo no coração, aquilo consome. E vai consumindo, deixa a gente mais fraco, deixa a gente às vezes até acorda num dia já que nem querendo ler direito a palavra, até para fazer oração fica cansativa, porque digamos assim, acaba pensando quando vai fazer oração, digamos, com o irmão, com a contenda que teve, seja na igreja, seja fora da igreja. Mas isso também é para tentar nos afastar da palavra de Deus. Isso não é uma coisa que está nesse mundo apenas porque, lembre-se sempre, no mundo tereis aflições, vão ter essas dificuldades. Mas assim, sendo guiado pela palavra de Deus, nós podemos vencê-las. Só que aí, essas coisas devem ser deixadas para trás por nós, como velhos homens e velhas mulheres. Isso ficou no passado. Quando aceitamos a Cristo, quando realmente queremos modificar e seguir a palavra de Deus, seguir o caminho dele, aí nós temos outras coisas para fazer. Isso devemos abandonar. E para fazer? Revestivos de um coração pleno de compaixão, no capítulo 3, versículo 12. Bondade, Colossenses, capítulo 3, versículo 12. Assim como o povo escolhido de Deus, santo e amado, revestivos de um coração pleno de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. É difícil. Esse finalzinho mesmo de mansidão, paciência, às vezes tentam nos atiçar até os limites. Mas até isso também é uma prova para ver até onde a gente realmente está com a palavra de Deus em primeiro lugar aqui na nossa mente. Certo? Está atiçando, uma vez vieram fazer assim, eu comecei a dar a resposta apenas com a palavra de Deus. E assim, eu digo sinceramente para os irmãos, a pessoa ficou meio assim comigo, eu acabei deixando para lá e depois voltou, conversou comigo novamente, depois. Mas eu só respondi na palavra de Deus, porque se eu acabasse respondendo como estavam querendo me atiçar, eu poderia falar palavras aí, o que a gente colocou antes, palavras com raiva, palavras com ódio, palavras com maldade. Mas não, se você sabe que a língua às vezes pode nos trair, use a palavra de Deus para confrontar, certo? É a melhor coisa, eu digo para vocês, é o melhor jeito de vocês realmente vencerem essas dificuldades, essas artimanhas que tem nesse mundo para querer corromper o povo de Deus. E aí no 13 ainda diz, zelai uns pelos outros e perdoai-vos mutuamente. Devemos zelar, meus irmãos, um pelo outro. Aquilo que nós vimos antes sobre difamações, falar mal dos irmãos ou ter rixa, nós devemos na realidade zelar os nossos irmãos, zelar um pelo outro. Com essa via de mão dupla, essa via não vai ficar apenas entre os dois, mas Deus vai estar ali presente. E nós sabemos, uma corda de 3 é muito mais difícil você conseguir quebrar tudo junto.
Então assim, meus irmãos, zelem uns pelos outros, perdoemos-nos mutuamente. Caso algum tenha um protesto contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também procedei, também perdoai. Porque, como eu disse, um pediu perdão, um realmente reconheceu aquele erro e se afastou. Se o outro continuar, aquele irmão que reconheceu, a consciência dele vai estar tranquila. Mas aquele outro vai ficar sempre pensando naquele problema, naquela dificuldade. Se os dois juntos reconhecerem seus erros e puderem realmente continuar, lembrando que são servos de Deus, vão estar muito mais fortes e a igreja vai poder ficar cada vez mais forte também. No 14 diz: acima de tudo, no entanto, revesti-vos do amor, que é o elo da perfeição. Aquilo que nós escutamos sempre: Deus é amor. Deus nos ama. E da mesma forma que Ele nos perdoa, que Ele nos ama, mas Ele também espera que façamos uns pelos outros. Lembrem-se, os dois princípios básicos, principais leis que Jesus colocou para nós. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Amor, amar. Não ficar com problemas, com rixas, mas sim amar. Deus em primeiro lugar. E aqui na terra, ame seu irmão assim como você realmente deve se amar. Faça isso e teremos uma igreja, teremos templos do Senhor ainda mais fortalecidos. Sobre isso de amor, eu gostaria de ver com vocês Filipenses, o capítulo 1, o versículo do 9 a 11. Filipenses 1, versículos do 9 ao 11. Em Filipenses 1, do 9 ao 11, nós temos o seguinte sobre o amor. E suplico isto em oração, que o vosso amor fraternal cresça cada vez mais no pleno conhecimento e em todo o entendimento, a fim de que possais discernir o que é melhor, para que vos torneis puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, plenos do fruto de justiça, fruto este que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Aumentai-vos vosso amor fraternal, meus irmãos. Fiquem cheios do Espírito e estejamos como igreja em oração. Estejamos unidos, pois estando unidos em oração, somos mais fortes. E ainda sobre isso, sobre o amor, 1 Coríntios, capítulo 13. Primeira Coríntios, capítulo 13, nós temos o seguinte: e agora passo a vos mostrar um caminho ainda mais excelente. Ainda que eu fale a língua dos seres humanos e dos anjos,
Se não tiver amor, serei como um sino que ressoa ou como um prato que retine. Se não tiver amor, apenas um sino ressoando, mas sem significado nenhum. Um prato retinindo. Mesmo que eu possua o dom de profecia e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e ainda tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Não adianta ficar, eu já li a Bíblia de Gênesis 1 até Apocalipse. Eu li toda a Bíblia, sei tudinho, todas as palavras, mas se a pessoa não tiver aquilo no entendimento, aqui no coração, não tiver amor, realmente, aquilo vai ser apenas uma leitura de um livro. A diferença daqui da palavra de Deus está quando o Espírito Santo nos toca e nós usamos do amor de Deus para conosco, é que usamos realmente isso para modificar não só a nós mesmos, como ao próximo. No 3 ainda diz: mesmo que eu dê aos necessitados tudo o que possuo, fique sem nada, e entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, todas essas ações não me trarão qualquer benefício real. 4. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, nem é arrogante, não se porta de maneira inconveniente, não age egoisticamente, não se enfurece facilmente, não guarda ressentimentos. Aquilo do perdão. Você perdoou? Você tem amor no seu coração? Você perdoou realmente aquele que fez alguma coisa contra você? Não guarde ressentimento. Porque quando você guarda, você não perdoou completamente. E esse amor ainda não transformou a sua vida completamente. 6. O amor não se alegra com a injustiça, pois sua felicidade está na verdade. A verdade é sempre essencial, certo? Não, injustiças pode ser complicado, você não quer se meter às vezes, mas você vendo um ato de injustiça, lembre-se, Deus quer de você a verdade. Não se cale para esses atos. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E aí eu vou pular para o versículo 13, desse mesmo capítulo 13 de 1 Coríntios, que diz: sendo assim, permanecem até o momento estas três: a fé, a esperança e o amor. Lembrem-se dessas três, que devemos guiar no fruto do Espírito as nossas vidas: a fé, a esperança e o amor. Contudo, o amor desses três é o maior. O maior deles é o amor. Dos três: da fé, da esperança e do amor. O amor é que é o princípio primordial de tudo. É por isso que nós falamos: Deus é amor. Deus tem amor para conosco. Imagine entregar o seu próprio filho para nos redimir de nossos pecados, sendo que pecamos, deveríamos ser apenas corrigidos, mas Ele nos ama tanto que tudo que nós lembramos quando temos aquele momento da paixão de Cristo, de como foi o sofrimento de Cristo naquela cruz, vocês podem ter certeza, ainda é pouco aquilo que vemos às vezes em filme ou em algum lugar falando, porque além no caso de diácono também sou formado na história, e as penas romanas eram muito cruéis, muito pesadas, muito fortes, certo? Então, lembre-se por todo aquele sofrimento que o nosso Senhor teve que sofrer para nos livrar de nossos pecados e nos redimir para a glória dele. E aqui, já na parte final,
em Colossenses novamente, no capítulo 3, no 15 temos: seja a paz de Cristo juiz em vossos corações, tendo em vista que fostes convocados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sede agradecidos. Aí aquilo que eu falei sobre a oração, quantas vezes agradecemos a Ele pelo simples acordar, digamos assim, por estarmos aqui na igreja, por sermos parte, certo, do seu corpo. Quantas vezes lembramos de agradecer isso a Ele durante a semana, nas orações? Lembrar que viemos aqui, fomos convocados para viver em paz, que Cristo é o juiz de nossos corações. Não adianta falar da boca para fora. Deus sabe o que tem aqui, no coração, na mente de cada um de nós. Então é aqui que devemos realmente mudar completamente e seguindo a Ele. No 16 diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, ensinai e aconselhai uns aos outros com toda sabedoria, e cantai salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Tenho gratidão no coração toda vez que a gente está aqui louvando a Deus através de um de nossos hinos. Quando estamos lendo o mesmo livro de Salmos, felicidade, alegria no coração, só pelo simples fato de você estar aqui sabendo que foi salvo por Cristo. Isso já é a alegria plena. Que isso habite no coração de vocês. Que essa palavra não seja apenas, seja do pregador que esteja aqui, de qualquer pastor, presbítero, diácono, quem é que venha colocar, mas cada um de vocês ensinem aos outros, pregai o Evangelho, ide pregar o Evangelho. Então, vocês também devem repassar a palavra de Deus. Ensinem aos de fora, ensinem àqueles que estão próximos, conversem entre os irmãos sobre essa daqui, sobre a palavra de Deus. Vamos nos aconselhando uns aos outros e poder subir como igreja cada dia mais, com sabedoria vindo do céu. Tudo quando fizerdes, seja por meio de palavras ou ações, fazei em nome do nosso Senhor Jesus, oferecendo por intermédio dele, graças a Deus Pai. Graças a Deus Pai. Então, às vezes, falamos demais, não agimos. Ou às vezes queremos agir demais e não paramos nem para orar, nem para falar realmente. Nós temos que fazer essas duas coisas. Estão em casa, vão trabalhar para a obra do Senhor, oremos, pedindo orientação para Deus. E vamos agir. E essa ação não quer dizer apenas indo à igreja ou reunir um grupo para fazer evangelização. Você mesmo, num dia normal, seja de trabalho, seja sentado, conversando com outra pessoa, você já pode estar fazendo o que a palavra te pede. Você já pode estar ensinando, aconselhando pessoas próximas a cada um de nós a se desviarem do mal. Quem faz tudo é Cristo, mas nós temos por obrigação de anunciar a palavra. Aí, se vai tocar ou não naquele que anunciamos, nosso Senhor é que vai responder mais tarde, naquele momento, então mais tarde, no tempo dele. Mas pelo menos quando a gente fala para o próximo sobre o Evangelho, nós já estamos cumprindo o que o Senhor espera de nós. E para duas coisinhas só para fechar, em Filipenses, ainda, voltando para lá, no capítulo 1, nós temos o seguinte, do 3 ao 5 diz: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me recordo de vós. Em todas as minhas súplicas, em vosso benefício, sempre oro com alegria, em razão da vossa cooperação na causa do Evangelho,
desde o primeiro dia até agora. Isso daqui é Paulo, Timóteo, servos de Cristo, quando mandam essa carta àqueles em Filipos, eles lembram de recordar, de orar sempre por aqueles irmãos. Vamos lá, na oração também, oramos por nós, oramos por nossos familiares, nos lembramos de orar por nossa igreja, de orar por nossos irmãos em Cristo, nossos irmãos em Cristo, em nossa igreja, nossos irmãos em Cristo, aqui nessa região, no nosso estado, no nosso país. É importante também lembrarmos disso na hora que estivemos ali em silêncio, guardados, cada um de nós com o nosso Senhor. E para fechar a continuação para a gente pensar durante a semana, eu queria que os irmãos abrissem Provérbios, capítulo 3. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Provérbios, capítulo 3, versículo 5. Eu gostaria que esse versículo ficasse, além da mensagem inteira, Provérbios, capítulo 3. Eu gostaria que vocês, durante toda essa semana, lembrassem desse versículo para poder resgatar tudo que foi falado nessa mensagem. Dos frutos do Espírito, daquilo que Deus espera por nós e daquilo que devemos fazer e daquilo que devemos nos afastar. Em Provérbios 3,5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Confie no Senhor. O entendimento, a sabedoria real vem dele. Então a gente não tem que ficar nos vangloriando, colocando que somos bons nisso, somos bons naquilo, Deus é que nos fez assim, Deus é maior que tudo. E o que Deus espera em nós? Confiem no Senhor e trabalhem, certo? Para fazer aquilo que Deus quer. Trabalhem com amor, trabalhem com paciência, com retidão, não sendo injustos, certo? Sejam sempre verdadeiros e justos. E sempre zelem e orem uns pelos outros. Essa mensagem que eu deixo para vocês essa noite.